Salve amigos do canal High Speed, mais uma vez estamos aqui com vocês para mais um review, ou se preferirem, um test drive, e dessa vez estamos aqui com um veículo da Volkswagen, um veículo alemão. No caso nós estamos com o Nivus GTS. 5 anos depois de lançamento desse veículo, temos finalmente a versão GTS, que a gente já esperava logo depois do lançamento, porém a Volkswagen optou por inicialmente lançarem o Virtus GTS, tá? E que depois ele mudou de nome de GTS para Exclusive. Finalmente, uns 5 meses atrás, foi apresentado o veículo que a gente tanto esperava. Nesse caso, nós temos um crossover, embora pela nomenclatura, dizem que ele é um SUV, mas nós temos um carro que realmente tem todo o visual esportivo, tanto que nessa versão 2026, ele perdeu aquele rackzinho que você tinha aqui no teto. Opinião particular, eu achei que ficou muito mais elegante, tá? E te dá realmente esse aspecto de ser mais esportivo. Dimensões, manteve a mesma dimensão que ele tinha, 4,27 m de comprimento, entre eixos de 3,56 m. Diferença, esse veículo, tudo que você tem aqui, ou quase tudo, é de série, com exceção das rodas. Belíssimas rodas de aro 18, calçado com pneus de 215, 45, 18. Se você optar por uma roda normal, que vem no Highline, ela será de 17 polegadas. Porém, a diferença é tão pouca, R$2.000, vale muito a pena você optar por essas rodas. Por quê? Porque você vai ter uma dinâmica muito melhor, o handling do carro fica muito melhor com essas rodas. Temos um veículo que tem as mesmas dimensões do Polo, o Polo GTS, porque eles compartilham a mesma plataforma, a MBQ A1, se eu não me engano é isso. Mas é a mesma plataforma, tanto que você vai ver o espaço interno é igual, a única diferença está aqui no balanço traseiro, já que ele é 15 centímetros maior e amplia para você o espaço do porta-mala. O carro realmente tem rebatimento elétrico dos espelhos retrovisores, nós temos a chave, que é uma chave canivete, porém uma chave presencial. Se eu apertar aqui, eu faço o destravamento e automaticamente o rebatimento dos retrovisores, porém eu também poderia fazer pela chave, como mostrei agora que eu travei o veículo, tá? Nós temos na linha inferior, que ele tem quase a mesma altura do outro, a diferença são 118 milímetros, o que também vai colaborar com a estabilidade do veículo. A gente tem o badge GTS não somente aqui na parte frontal da porta, como também na dianteira, como nós vamos ver. Iluminação do veículo totalmente LED. Lá na frente vocês vão ver também que entre os dois faróis tem um friso que também vai estar iluminado, que é uma característica que nós estamos tendo agora nos veículos da Volkswagen, tá? Bom, pessoalmente, eu sou suspeito para dizer, porque eu gosto muito de Volkswagen e esse ficou muito, muito bacana. Não vou dizer bonito, porque beleza é subjetivo, cada um tem o seu gosto. Temos então uma versão que tem uma leve caída, ou seja, ele é um fastback, lembrando um coupé, e se a gente for pensar, os concorrentes dele como versão esportiva são os dois veículos da Stellantis, no caso da Fiat, tanto o Pulse Abarth como o Fastback Abarth, são os concorrentes diretos dele, tá? Tem mais veículos esportivos no nosso país? Tem, mas é uma categoria um pouco acima, com veículos um pouco mais potentes. Poderia até dizer que esse daqui é a versão esportiva do Nivus Highline, que seria, entre aspas, um veículo de luxo. Outra diferenciação que eu tenho desse Nivus para a versão Highline é que essa versão tem uma motorização diferente. Aí está o pulo do gato. Enquanto o Nivus normal, você tem um veículo com motor 1.0, 3 cilindros, turbo. Aqui eu tenho um motor 1.4 de 4 cilindros, também turbo. Tanto que esse daqui é o 250 TSI. TSI de Turbo Start Fuel Injection. Ou
injeção de combustível estratificada, tá? E essa versão nós vamos ter 150 cavalos, tá? Bom, sou suspeito, gostei muito. Volkswagen tinha que ter lançado antes, mas antes tarde do que nunca. Preço, bom, preço dele, como todo veículo no nosso país, não é o mais baixo de todos. Quando foi lançado há 5 meses atrás, estava 175 pau, alguns criticaram, disseram, imagina, não vai vender. Tanto vendeu que esgotou todas as unidades e o preço já subiu para 180 mil. Os concorrentes dele, no caso os dois que eu citei, têm o preço pouquinha coisa mais baixo e eles têm um motor um pouco mais potente. Se a gente for pensar em números frios, os dois concorrentes teriam velocidade final um pouquinho maior, aceleração de 0 a 100 um pouquinho maior, mas a dinâmica do veículo, no caso do nosso Nivus GTS, é bem superior. Vamos conhecer a dianteira do nosso veículo? Vamos lá! Aqui a belíssima dianteira do nosso veículo. Lembrando, como eu falei, a versão GTS. O que é característico dos veículos GTS da Volkswagen, desde lá no passado, se a gente pensar no Gol GTS, essa linha fininha azul que você remete a todos os veículos como uma característica mais esportiva. No caso, nesse caso aqui do Nivus, você tem aqui na parte inferior, nesse split dianteiro, tá? Como vocês viram, todas as nossas lâmpadas são de LED, inclusive o nosso DRL, com essa faixa ligando ambos os faróis. Nós temos aqui, atrás do símbolo, um radar, onde ele vai ter sensor de permanência em faixa, frenagem semi-autônoma e muitas mais das características que nós temos de condução semi-autônoma. A grade dianteira na parte inferior com formato de colmeia. Detalhe, diferente do Polo, que você tinha as luzes de neblina naquele padrãozinho que parecia 4 LEDzinhos, tá? Não foi colocado no Nivus. Volkswagen disse que não tem necessidade, e se eu for pensar, realmente não tem, porque a iluminação desse carro é muito boa. Então, hoje nós não temos mais a nossa iluminação de neblina aqui. Antigamente a gente falava farol de milha, inclusive no Gol GTS você tinha farol de milha, que era aqueles 2 faróis redondos, né? E na parte lateral aqui do nosso para-choque, você vai ver que tem 2 fendas, uma aqui e outra, lá do outro lado, onde você tem captação de ar para refrigeração dos freios. Lembrando, neste caso, Volkswagen, acerto muito bacana, freio a disco nas 4 rodas. Ponto positivo no caso da Volkswagen, e os concorrentes diretos usam freio a tambor traseiro. No frigir dos ovos, a frenagem é praticamente igual, exceto em uso intenso, onde o freio a disco vai levar vantagem, porque ele dissipa calor muito mais rápido. Como a opção do carro é por esportividade, isso está mais do que correto. Aqui, no nosso para-brisa, você vai ver na parte superior, parece um triângulozinho, onde você também tem uma câmera. E essa câmera vai auxiliar você na condução. Você vê que nós temos aqui na frente também o sensor de estacionamento. Lembrando, como eu falei, é um crossover, porém eles consideram como um SUV. Já que a sua frente é alta, para evitar obstáculos, isso vai ser muito útil, esse sensor de estacionamento dianteiro. Inclusive, você também tem a opção de ter a frenagem autônoma e também o Park Assist, que ele tem o auxílio para estacionamento. Não é que o carro estaciona sozinho, ele vai te auxiliar, você tem que estar dentro do veículo para controlar frenagem e aceleração, e ele vai estacionar o veículo para você. Motorização, como eu falei, vamos lá conhecer. Cofre do motor. Não é tão leve, também não é tão pesado. Não temos os amortecedores, porém a valeta resolve bem o problema. Não é tão leve, não tem o material fonoabsorvente, também, já que é um veículo esportivo, vai auxiliar na parte auditiva. Vai ter um ronco um pouquinho mais apimentado, por assim dizer. Motorização, como eu falei, motor 4 cilindros, tá? Diferente do outro veículo do Nivus, que é 3 cilindros, é 1.0, esse é 1.4, 150 cavalos e o principal, 250 Nm de força. Ou, se for converter aqui no Brasil, 25,6 kg de torque. Lembrando que é um veículo turbo, inclusive a turbina está nesta parte aqui. E ele tem também o intercooler
para auxiliar na refrigeração da sua turbina. Então você tem um veículo bem confiável, bem potente, muito esperto e muito gostoso de se dirigir, tá? Acessibilidade mecânica muito boa. Enfim, eu prefiro esse daqui do que o 1.0. Questão de economia é muito próxima. Claro que, sempre lembrando que depende de carga de acelerador. Pezinho pesado vai fazer consumir um pouquinho mais. Mas isso é explicável, já que você tem um veículo que a característica dele é primar pela esportividade. Vamos conhecer a parte traseira desse carro? Eu falei que não tem tantas diferenças, mas tem algumas ali um tanto quanto sutis, mas bem interessantes. E aqui a parte traseira do nosso veículo. Primeira grande diferença. Volkswagen, departamento de engenharia, fez um aerofólio traseiro um tanto quanto diferente. Você vê que ele tem um pequeno ressalvo aqui, enquanto nos outros ele é plano. Vai dar diferença em desempenho? Vai aumentar a sua carga aerodinâmica, melhorando o downforce? Não, eu teria que estar acima de 200 por hora. Mas ficou bacana, ficou realmente bem diferente. No frigir dos ovos, qual melhor eu vou ter com esse aerofólio? Ele vai melhorar um pouquinho a minha economia de combustível, melhorando mais ainda o fluxo de ar que passa aqui. Óbvio, aí nós temos limpador de para-brisa, a vigia traseira, ela tem toda a parte de desembaçamento. Todas as nossas lanternas são de LED também, inclusive eu tenho um elemento ligando as duas lanternas, como eu tenho lá no farol dianteiro, logo do veículo, e diferente daquelas versões anteriores do GTS, o símbolo do GTS costumava ficar numa das extremidades, agora ele está bem no centro do nosso porta-malas. Aqui embaixo nós temos a parte que seria quase um extrator, os sensores de estacionamento. Não tenho nenhuma diferença de saída de escape, como eu tenho no concorrente. Tem uma saidinha aparente, uma saidinha meio quadrada. Gente, não faz muita diferença. Claro que tem alguns que, eu gostaria que... Vamos pensar mais na funcionalidade do que na estética. Então, é extremamente funcional. Capacidade de porta-malas. Lembrando que o porta-malas eu consigo abrir por aqui. Aí, no caso, sim, a gente tem os amortecedores. Tem uma ótima dimensão, eu consigo carregar 415 litros aqui. Na parte inferior, você tem o step de uso temporário, até 80 km por hora, tá? Todas as ferramentas estão bem acondicionadas, numa espécie de um isopor, impede que fique batendo, tá? Tem os ganchinhos, faltou apenas uma iluminação aqui dentro no nosso porta-malas. Tem Isofix na parte interna e aqui eu tenho o top tier. Lembrando que os bancos traseiros também rebatem 1/3, 2/3, aumentando ainda mais o espaço de carga caso você precisar. E o brake light está embaixo da onde nós temos o aerofólio. Triângulo de segurança está aqui em cima e bem travado. Característica de veículo alemão. Lembra até aqueles outros veículos alemães de alto desempenho que custam mais caro, muito bem pensado. Tem uma alcinha aqui para quem não tem grande estatura, facilita para você movimentar a tampa. E aqui tem a câmerazinha de ré, as duas luzes que também são de LED para iluminação da placa traseira. Conjunto muito bacana, gostei. Vamos conhecer lá dentro? Lá dentro tem bastante coisa para a gente ver. Antes que eu esqueça, anteninha de teto. Não é uma antena tubarão, mas é extremamente eficiente. Bom, vamos conhecer agora a parte interna do nosso veículo. Antes de eu entrar, o teto, ele é em preto brilhante, não tem teto solar. Nenhuma versão do Nivus tem teto solar, nem do Virtus. Porém, vamos lá. Ótimo espaço de abertura de portas, os bancos são regulagens manuais não elétricas, mas vamos lá conhecer. Cá estamos aqui dentro do nosso escritório. Primeira impressão, extremamente agradável, teto pintado ou forrado, ou seja qual adjetivo vocês quiserem, todo em preto. Então passa realmente aquela sensação de esportividade. O interior, plástico, ok, não é plástico emborrachado, é um plástico texturizado.
exceto aqui nessa parte frontal do nosso tabelier, que ele tem um revestimento bem emborrachado, inclusive essa costura vermelha, que ela é pespontada. Ambos as saídas do fluxo de ar aqui tem um acabamentinho em vermelho também, remetendo a ser um veículo GTS. Inclusive eu tenho também aqui na alavanca de câmbio e nesta parte aqui onde nós temos também a coifa do nosso câmbio. Aqui em cima também tem o loginho GTS. Os bancos são bancos de couro ecológico, também com esse detalhe pintado em vermelho. Gente, Volkswagen, parabéns, os bancos são excepcionais. O banco te dá um excelente apoio com essas abas laterais. Os bancos têm encosto de cabeça fixo e no desenho dele, que ele tem uma parte diferenciada aqui, com um cinza mais claro, ele também tem em baixo relevo o logo da GTS. No nosso porta-objetos aqui, que é um porta-objetos razoável, não é tão grande, você também tem a costura em vermelho. Freio de estacionamento é um freio tradicional, não é um freio eletrônico, nada que te atrapalhe. Volante, o volante tem a base reta e no centro você tem também um loginho GTS e essa indicação em vermelho. Tá? O volante tem regulagem de altura e profundidade, então excelente, facílimo de eu encontrar uma boa posição de dirigir, e eu tenho os pedal shifts logo atrás do volante. Nesse ponto, excepcional. Se a gente for olhar, a única parte que é acolchoada é aonde nós temos os puxadores aqui, que aí eu tenho um acabamento também de couro ecológico. Dentro da categoria, é um rival à altura dos outros concorrentes. Bem completo. Painel me agrada e agrada muito. Se eu pisar no freio e apertar o botão do start, que ele está numa posição diferente de onde normalmente a gente está acostumado, que é junto ou atrás do volante, não. Ele está na frente da nossa alavanca de transmissão. Apertei sem pressionar o freio, ele me liga totalmente o painel. Painel é excelente, tá? Tem uma ótima visibilidade. No caso, eu liguei, bacana, ele está me mostrando dois instrumentos digitais que simulam analógico. A gente tem aqui na nossa esquerda o nosso contagiros, com marca de até 6.500 antes da faixa vermelha. Nosso velocímetro marcando até 200 por hora. No centro eu tenho outras informações do computador de bordo. No caso, como eu estou parado, ele está mostrando só que eu estou com uma porta aberta. Mas eu consigo colocar o velocímetro digital aqui. Nas extremidades, de um lado, marcador de temperatura do líquido de arrefecimento. Na outra extremidade, quanto eu ainda tenho de combustível. Na parte inferior, ele mostra o trip, no caso o trip A. No centro ele mostra as faixas, ou seja, o sensor de permanência em faixa. Quando andando ativado, ou seja, acima de 60 por hora, ele vai estar duas linhas verdes. Se eu tocar na faixa sem dar seta, ele vai mostrar para mim que eu estou invadindo, vai ficar amarelo ou vermelho, e o volante vai reagir. Não vai tirar meu controle, mas vai indicar que eu devo voltar para a posição central das faixas, tá? Lembrando que isso daqui já é um ADAS nível 2, então ele centraliza também o veículo para você, além de me dar a opção também de eu vir em configurações e colocar avisos sonoros. Lembrando que a parte do multimídia, ela está integrada junto com a parte do painel. Ele tem uma pequena faixinha aqui, mas parece um instrumento só e está levemente virada para o condutor. Muito bacana. E aqui eu tenho todos os comandos, então eu tenho o comando de voltar para home, para ligar o Waze, que eu já tenho aqui. Eu consigo espelhar celulares, tanto Android Auto como Apple CarPlay, sem necessidade de cabo. A parte de áudio, telefonia, tudo isso eu controlo também pelo nosso volante multifuncional, tá? E a parte do nosso ACC, aqui sim, ACC, Adaptive Cruise Control, ou como o pessoal insiste em dizer, piloto automático adaptativo. Não é piloto automático. Piloto automático é avião, porém eu entendo o que estão dizendo. Esse daqui lhe permite modular a velocidade que você quer na estrada e automaticamente coloquei 100 por hora. Ele vai manter o 100 por hora e de acordo com a distância que eu escolhi para o veículo da frente. Entrou um veículo na minha frente, ele sozinho vai fazer o gerenciamento da velocidade, igualando a velocidade com o outro veículo e o espaço que eu escolhi. Quando esse veículo sair da minha frente ou eu trocar de faixa, ele automaticamente vai voltar a acelerar para aquilo que eu tinha programado anteriormente. E é bem intuitivo, bem fácil da gente utilizar, tá?
Ar-condicionado, nós temos um ar-condicionado digital, tá? Dual zone e bem intuitivo aqui também. Você tem uma partezinha azul que você coloca mais gelado, eu estou colocando aqui mexendo, ó. Preparei para 20 graus. E se eu for no vermelhinho, eu aumento a temperatura. Além de eu conseguir mexer por aqui, eu também consigo vir na nossa tela multimídia e escolher também a temperatura e tudo mais que eu quero. Basta apertar o botãozinho aqui, ele vai vir, eu quero modo automático. Aí ele automaticamente aumenta, tá? Eu quero que ele direcione para o rosto, ou eu quero que ele direcione somente para o rosto e para os pés, eu quero que ele venha para o desembaçador e eu quero recircular o ar. Tudo isso eu consigo fazer na tela multimídia. Então, realmente, ele é bem legal, bem intuitivo e muito fácil de utilizar, tá? Enfim, gente, ficou muito prático. Porta-luvas, boas dimensões, inclusive com iluminação. Os pedais estão em ótima posição, permitindo que você tenha um gerenciamento fácil para tocar, um ótimo descansa-pé aqui. É possível até você dirigir usando o seu pé esquerdo para frear, não recomendo muito, mas é possível e não é incômodo, sua perna não fica torta. Olha, legal, gostei, tá aprovado. Vamos ver o espaço na parte de trás? Agora lembre-se, como diz aquele outro meu amigo, que também chama João, que ele fala que ele é um animal de grande porte, eu estou na mesma situação, afinal eu tenho 1,84 m, tenho mais de 100 quilos, vamos ver se eu consigo sentar no banco de trás, lembrando que o banco está regulado para mim. Vamos experimentar? Vamos dar uma olhada lá atrás. Vamos pro sofrimento. A abertura da porta é legal. Porém, minha mãe me enganou mesmo, viu? Aquele negócio não era leite, era fermento. Eu cresci demais. Bom, apoio para as costas. Bem legal. Espaço para as pernas. Comigo sentado lá na frente é bem sofrível. O joelho já está encostado no banco. Porém, meu pé encaixa embaixo do banco. 4 pessoas da minha estatura até conseguem viajar. Não com todo o conforto do mundo, mas nada que incomode tanto assim também não. Puxador de porta, só plástico, não temos nada de soft touch. Os puxadores de porta, tanto dianteiro como traseiro, têm acabamento em preto brilhante, encosto de cabeça para todos os ocupantes, inclusive quem vem na posição central, não tem. Não tem. Eu não tenho descansa-braços aqui, então automaticamente não tenho um porta-copos. Como eu falei, quando nós mostramos o porta-malas, eu tenho fixação para Isofix, cinto de segurança de 3 pontos, e espaço para cabeça, mesmo para mim com 1,84 m, tá ok. Minha cabeça não tá batendo no teto, eu não tenho que viajar com a cabeça presa no peito. Iluminação interna, pô, bacana, gostei. LED, muitos veículos não tem, inclusive meu concorrente não tem isso aqui. Lá na frente também é LED. Saída do ar-condicionado também, difusor bem posicionado aqui para o banco traseiro, com regulagem da nossa intensidade. 2 entradinhas USB. 2 entradinhas USB tipo C aqui. O túnel central é bem pequeno. Dá até pra gente fazer uma viagem um pouco mais longa, que aí eu conseguiria viajar aqui. Em 4 pessoas a gente não se incomodaria. Porta-revistas? Não, eu tenho um pequeno porta-objetos aqui atrás do banco do passageiro dianteiro. É possível sim. Um tanto quanto apertado. Mas pensando que eu estou num veículo que tem características esportivas, legal, bacana, gostei, aprovei sim. Vamos lá na frente que agora nós vamos experimentar e dar uma voltinha com esse veículo, ouvir a parte sonora, já que esse motor é um pouquinho mais apimentado. Vamos ver como ele se comporta. Bom, vamos lá pessoal, vamos dar uma voltinha. Antes de sair, já espelhei, ou na verdade eu já pareei o meu celular. Então vocês estão vendo que está o Waze aqui, porque ele está pareado com o meu celular, assim como também a minha pasta de músicas, tá? Dá até pra gente aumentar um pouquinho aqui. Vou tocar só um pouquinho para não ter um strike. Você vê que o som realmente é legal, tá? A gente tem
uma parte bem interessante. Se eu voltar aqui e voltar aqui, novamente, ó, todas as ruas, tudo que eu tenho é fácil de você utilizar e é legal que você consegue deixar a tela o tempo inteiro para você visualizar. No nosso painel, como eu tinha te falado, a gente está lá com os instrumentos, porém eu consigo alterar também as informações de tela. Eu aperto aqui View, aqui ele está mostrando para mim ainda a marcha engatada, a velocidade e aqui o sensor de permanência de faixa. Dei mais um toque, ele muda novamente a tela. A única coisa que eu gostaria que tivesse, claro que aí o preço ia encarecer, esse painel é muito similar ao que a gente tem na Audi. Seria legal se eu conseguisse jogar a tela daqui para cá. Mas só uma questão de gosto. Transmissão. A gente não tinha falado, mas a transmissão é uma transmissão automática, tá? Ela não é automatizada, não é CVT, é uma transmissão automática, sim, tem conversor de torque, de 6 velocidades, não é emulada, são 6 mesmo. Para sair, pé no freio, coloquei no drive, ele tem modo esporte, o modo esporte eu coloco pro lado direito, tá? E aí ele mostra aqui no painel M1, ele vai fazer as trocas manuais, posso fazê-las tanto pela alavanca como posso fazer também pelo pedal, tá? Muito bacana. Vamos sair aqui no modo automático, lembrando o freio de estacionamento é um freio convencional, ele tem aquele Hill Start Assist, no caso agora, como não tinha muita inclinação, ele já começou a andar sozinho. Inclinações acima de 6 graus, você vai perceber que ele fica parado por 3 segundos antes dele se deslocar. Como ele é 1.4, você vê que a saída dele já é bem mais vigorosa. Eu optei por fazer as trocas manuais, mas se eu ficar algum tempo sem trocar, ou se eu pressionar algum tempo a alavanca atrás do volante com a minha mão direita, ele tem um offzinho aqui, ele volta para o modo automático. É bem gostoso realmente de dirigir, tem uma ótima visibilidade, ótimo campo visual, espelhos retrovisores me mostram tudo, lembrando que nas pontinhas ainda tem o repetidor de seta, então se eu dou seta ele mostra ali também piscando, e o GPS mostra direitinho para onde você está indo, então é fácil de se localizar e você não precisa tirar a atenção da via. Claro que seria mais legal ainda se eu tivesse ele aqui no centro. Mas, perto dos concorrentes, realmente é bem legal. Limpador de para-brisas, inclusive a gente tem regulagens de intensidade aqui. Então chuva forte é legal porque você consegue regular a velocidade que você quer no temporizador. Já que quando está chovendo um pouquinho, normalmente se você deixa numa velocidade alta, ele limpa muito rápido e acaba até, dependendo da condição, riscando o teu vidro. Então é legal você conseguir temporizar e ligar o tempo que você quer entre uma varreção. Será que é correto varreção? Eu acho que é melhor do que varrida. Então é varreção. Entre uma varreção e outra. Os bancos me permitem estar numa ótima posição. Lembrando que eu tenho regulagem de altura do banco também. No caso tá agora o mais baixo possível, que para mim é excelente. E eu tenho quase um palmo aqui de espaço para minha cabeça. As trocas são bem rápidas. Ele convida você a andar um pouco mais rápido, sim. Embora, como eu falei, eu não tenho nenhum escapamento especial, o nível sonoro é muito legal, tá? E ele reproduz isso, inclusive, para a parte interna do habitáculo, através de alto-falante. Então, eu não tenho nada especial, mas você tem um negócio bem legal, te dando uma boa acústica. Vamos aproveitar esse trechinho aqui, que é um trechinho mais reto e mais rápido, ó. Pé no fundo. Já estamos a quase 100 por hora. Freio a disco nas quatro, reduzindo para a lombada. Ainda usei o pedal shift. Realmente ele responde muito bem. Vou fazer a volta aqui na rotatória, fazendo uma velocidade compatível. Não vou ser tão rápido. E é aquela história, no limite, você tem um carro que tem a tendência a escapar de frente. Ele responde realmente muito bem. Vale o que eles disseram do handling do carro.
Ele chega a ser muito superior aos concorrentes, embora eu não tenha uma velocidade final e uma aceleração mais rápida, mas a condução acaba sendo muito mais agradável, por assim dizer. Olha, vale a grana que estão pedindo por ele, embora não é baixo, né? O valor é um tanto quanto mais elevado, mas dentro da categoria eu acho que vale. Se eu for pensar em relação aos outros veículos, a mim me agrada. Tanto que eu estou optando por frear com o pé esquerdo e não estou sentindo nenhum incômodo, não estou sentindo a minha perna torta. E se eu optar por fazer como normalmente as pessoas vão fazer, também é agradável. Agora, a luzinha ali estava acesa, tá? Porque eu estava acima dos 60, então ele mostrava que como aqui não tem faixa, eu estava correto. Porém, se tivesse alguma faixa e eu a invadisse, eu sentiria no volante e ele mostraria também que eu estaria comendo faixa. Tudo bem que está na hora do almoço, a gente na verdade já está com fome, mas não é necessário comer faixas. Ali está verdinho. Vamos ver se é possível mostrar aqui. Vou só reduzir porque aqui tem uma lombada. Eu acho que seria muito legal viajar com esse veículo. Lembrando que você tem que ter um pouquinho de juízo, senão você vai passar dos limites de velocidade estipulados e aí não tem como escapar das multas. Tanque de combustível do veículo. Nós temos um tanque de combustível de 49 litros. Tá? Lembrando, você dirigindo de uma maneira comedida, você vai ter... lembrando que é um veículo flex também, abastecendo ele na gasolina, você vai ter uma autonomia de, na cidade, cerca de 10 por litro e na estrada cerca de 14. E os espelhos retrovisores, eles têm uma luzinha pequenininha também que mostra se existe veículo no ponto cego. No caso, não foi o caso, não passou nenhum, mas ele sempre vai mostrar para você, o que auxilia muito na condução, principalmente por causa de moto, ela surge do nada, então você vai ter tempo de reação. Ele também recolhe os espelhinhos. Sim, isso a gente mostrou, inclusive eu tenho como recolhê-lo. Toda vez que para, eu já deixei ele configurado, então ele recolhe os espelhos para mim, tá? E todos os veículos Volkswagen, os atuais, ele tem tilt down no espelho retrovisor do lado direito. O que é isso? Quando eu engatar a marcha ré, ele vai inclinar o espelho retrovisor alguns graus, mostrando para mim a guia e vai me auxiliar para não ralar a roda quando eu for estacionar. Bom, gente, antes dos nossos finalmente, eu não posso esquecer, já tomei um puxão de orelha uma vez do meu diretor por causa disso. Os dois para-sóis, ele tem luzinha de cortesia, tá? Espelhinhos de cortesia, acendimento automático em LED em ambos. Tá? Lembrando, fechei a telinha, ele apaga. Abri para ver o espelhinho, ele acende. Meu, muito legal, tá? Muito legal. Aqui no centro, eu tenho um muito útil porta-óculos. Então, eu que tenho problema que tenho que usar óculos, não vou ter que ficar com o óculos na cabeça e dizer, meu Deus, onde está meu óculos? É só você colocá-lo aqui. Iluminação aqui, como lá atrás, eu tenho iluminação em LED, tá? Então, bacana, tá? Cinto de segurança, uma reclamação recorrente de muitos usuários. Ele tem regulagem de altura, tanto do motorista como do passageiro. Isso é legal, porque quem é mais alto, que é o meu caso, normalmente se o cinto está numa posição ruim, ele vai ficar preso no pescoço e vai te incomodar. Aqui não, facilmente você consegue graduar e colocar na melhor posição para você. Gente, olha que bacana, eu tenho um espelho retrovisor eletrocrômico, coisa que nem meus concorrentes têm. Então, automaticamente, à noite, viajando farol alto, ele sozinho vai escurecer, você não precisa mexer em nada. Não é o que eu costumo brincar, não é o digital que você tem, aquele apêndicezinho aqui que você é obrigado a utilizar para frente e para trás. Realmente o carro é muito legal. Eu sei que sempre vai ter um que vai reclamar, mas carro perfeito não existe, sempre pode melhorar em alguma coisa. E nesse ponto, Volkswagen foi
muito feliz. Ela colocou um veículo muito seguro, já que eu tenho 6 airbags, motorista, passageiro, coluna, cortina, como nós falamos, cinto de segurança, 3 pontos, todos ocupantes. Os bancos realmente seguram você muito bem, são confortáveis, estilo muito bacana, bonito, ponto positivo, muito legal. Gostei. Mas esse daqui, o nível 4, o que ele vai fazer? Ele vai, principalmente no sensor de permanência em faixa, não somente ele vai indicar para você que você está comendo faixa, como ele vai centralizar o carro. Você tira a mão, ele volta sozinho o carro e vai centralizar ele para você. Só que, claro, cara, então eu não preciso mais colocar a mão no volante, ele faz até a curva sozinho. Não, ele vai alertar você que você tem que voltar as mãos no volante. Tá? Aí ele tem, além de tudo isso, o ADAS ele ainda tem também sensor de fadiga. Ou seja, se eu estiver dirigindo a mais de 17 minutos, a mais de 100 km por hora, ele monitora o movimento da cabeça, porque a primeira coisa que acontece quando o cidadão está com sono é a famosa pescadinha. Se isso acontecer, vai aparecer aqui no centro do computador de bordo o desenho de um café. A recomendação para que o motorista pare para descansar, depois volte a dirigir. O correto, segundo os médicos, né, especialistas em trânsito, dizem que a cada 1 hora que você estiver conduzindo, você deve parar e descansar pelo menos 15 minutos. Eu sei que normalmente o pessoal não faz isso, mas é o correto. Porque por mais que você ache que não, você acaba cansando. E dirigir é estressante, você tem que controlar 1 zilhão de coisas que acontecem ao seu redor. Para a segurança, eu acho muito bacana você guardar isso na memória. Aí, abertura e travamento das portas, eu tenho uma posição muito legal, tá bem à minha mão, tá? Lembrando, o carro tem auto-stop, ou seja, eu estou parado, ele desligou o veículo para mim. Para que ele faz isso? Para emitir menos poluente para a atmosfera. Automaticamente esse liga-desliga acaba economizando um pouquinho de combustível por dia, o que faz muita diferença no fim do mês. E para quem tem medo, mas isso vai estragar minha bateria. Negativo, gente. Foi tudo projetado para isso. Por isso eu tenho uma bateria de muito maior capacidade, tá? Eu tenho um motor de arranque muito mais forte, porque ele vai dar muito mais partidas, assim como um alternador também muito mais potente para carregar minha bateria. Mas essa bateria é mais cara? Sim, ela é mais cara. Ela aguenta mais carga, e mesmo que eu não tivesse esse dispositivo, que é o auto-stop, tá, que todas as montadoras estão colocando no carro, exatamente para o carro se enquadrar dentro das leis de emissão de poluentes, eu precisaria da bateria mais forte e mais potente por toda a eletrônica embarcada. É muito equipamento eletrônico dentro do veículo, sobrecarrega a bateria. Se fosse uma bateria normal de 60 amperes, ela não ia aguentar, em 2 dias você ia ter a bateria descarregada. Bom, basicamente é isso. Bom, gente, espero que tenham gostado. Eu pessoalmente gostei muito do carro, tá? Tá mais do que aprovado. Lembrem-se, curtam, compartilhem, comentem, digam pra gente qual o próximo veículo que vocês querem. Vocês querem um veículo totalmente elétrico? Mandem uma informação aí pra gente, vamos tentar atender para vocês. Para quem quer adquirir esse veículo ou qualquer outro veículo da Volkswagen, não esqueçam, acessem lá o site da Volkswagen e escolham, façam uma pseudo-avaliação do veículo que você quer, valores, cores, opcionais. Como eu lembrei, esse daqui não tem quase nada de opcional, exceto as rodas. Então é legal você ir lá e dar uma olhadinha. Esse daqui, com roda de 17, não com essas 18 que a gente andou, tá a partir de 180. Abraços.